Fala pessoal, beleza? Professor Lailson Siqueira. E a gente vai trabalhar nessa aula, pessoal, uma legislação bem curta, tá? É um decreto que ele dispõe sobre a forma de tratamento e endereçamento das comunicações oficiais com agentes públicos da Administração Pública Federal, tá bom? É um decreto bem curtinho, decreto 9758 de 2019, então a gente vai trabalhar rapidamente com ele. Eu trouxe aqui para vocês os principais pontos que você precisa levar para a sua prova, tá bom? Então vamos aqui começar, vou jogar na tela cheia. Então, repetindo, esse é o Decreto Federal 9758 de 2019, dispõe sobre a forma de tratamento e endereçamento nas comunicações com agentes públicos da Administração Pública Federal, tá? Primeiramente, pessoal, a gente precisa entender aqui o que é o Manual de Redação da Presidência da República, que ele tem a ver com esse decreto, tá? Esse manual é uma diretriz, tá bom? Ele é uma diretriz de cunho oficial que norteia as regras e técnicas da língua portuguesa utilizadas na construção da literatura redacional, dos atos oficiais e do processo legislativo da Presidência da República Federativa do Brasil. Ou seja, tá? O que é esse manual de redação? Ele vai trazer as regras técnicas, né, em relação a qualquer documento produzido no âmbito no âmbito federal, né, aqui no Brasil, documentos de comunicação entre setores, entre órgãos, forma de tratamento, né, entre autoridades, entre setores, entre órgãos. Então, toda essa parte técnica assim, de comunicação oficial, ela é regrada nesse manual de redação da Presidência da República, tá? Então, como você vai redigir um documento, o pronome de tratamento que você vai utilizar, o formato desse documento. E esse decreto, o decreto 9758 de 2019, ele promove algumas alterações, tá? Ele é bem recente, né, de 2019, ele promove algumas alterações no âmbito do Poder Público Federal. Tá? E a gente vai trazer aqui quais são essas alterações, que são coisas que têm uma grande chance de cair em prova, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o Manual de Presidência da República, certo? O Manual da Presidência da República. E a gente tem o nosso decretinho aqui, né, que promove algumas alterações. E quais são essas alterações, tá? Então, vamos lá. Esse decreto, o que ele traz? É o decreto de tratamento e endereçamento, tá bom? Ele traz aqui objetivo e âmbito de aplicação, pronome de tratamento adequado, né? Para cada possibilidade de uso, formas de tratamento vedadas, tá bom? Isso aqui é importante nesse decreto, endereçamento e comunicações, e aí, por fim, a sua vigência. Tá bom? Iniciando aqui. Esse decreto dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral e escrita, tá bom? Com agentes públicos da Administração Pública Federal direta e indireta. E sobre a forma de endereçamento de comunicações escritas e a eles dirigidas. Opa, perdão, voltando. Então, o que ele trata aqui? Comunicação oral e escrita. Beleza? Na administração direta e indireta, referente a comunicações, a forma de endereçamento de comunicações escritas, né, por eles, né, e a eles dirigidas. Tá bom? Ou seja, são as comunicações produzidas, né, por eles e dirigidas a eles. O disposto nesse decreto aplica-se às cerimônias
Aplica-se também, né, as cerimônias das quais o agente público federal participe, ok? Então, continuando. Falando aqui do objetivo e do âmbito de aplicação. O que é disposto nesse decreto, ele se aplica aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, aos militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, aos empregados públicos, pessoal temporário, empregados, conselheiros, diretores e aos presidentes de empresas públicas e sociedades de economia mista, aos empregados terceirizados que exerçam atividades diretamente para os entes da administração pública federal, aos ocupantes de cargo em comissão e de funções de confiança, às autoridades de qualquer nível hierárquico, incluindo os ministros de Estado, ao presidente e ao vice-presidente. Ou seja, se aplica a praticamente todo mundo. Só que todo mundo, pessoal, né, da onde, né? Esse todo mundo aqui, a gente está falando do âmbito do poder executivo. Beleza? A gente está falando aqui de poder executivo. E a gente já vai entender isso mais para frente. Por quê? Logo em seguida a gente tem aqui, para quem que ele não se aplica, né? A quem que esse decreto não se aplica? Ele não se aplica, primeiro, às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de organismos internacionais. Então, se está falando de uma comunicação com uma autoridade estrangeira ou um organismo, uma organização estrangeira, não se aplica. Tá bom? E não se aplica também às comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e seus agentes públicos do Poder Judiciário, tá? Deixa eu arrumar aqui. Do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, dos Tribunais de Contas, né? Da Defensoria Pública, Ministério Público e de outros entes federativos na hipótese de exigência de tratamento especial, tá? Quando existir essa hipótese de tratamento de exigência especial, pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou aos ocupantes do cargo. Ou seja, ele eliminou daqui, né? Ele eliminou daqui o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, né? Incluindo o Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público e esses outros entes, né, em casos específicos. Então, essa lei, como eu coloquei aqui, essa lei se aplica ao Poder Executivo, tá? É no âmbito do Poder Executivo, mas também é todo mundo do Poder Executivo, do temporário até o presidente, tá bom? E aí, pessoal, o que muda, né, nessa lei, nesse decreto? Qual que é o ponto mais importante? É o pronome de tratamento adequado, tá? Pronome de tratamento que ele traz aqui como adequado, né, para essas comunicações. O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor. Beleza? Ele institui esse uso do senhor para qualquer pessoa do executivo, tá? Do Poder Executivo Federal. Independentemente do nível hierárquico, tá? Independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da função ou ocasião. Então, independente de qualquer coisa, tá falando com alguém do Executivo Federal é senhor, não precisa usar nenhum outro pronome de tratamento. O pronome de tratamento obviamente, né, ele é flexionado para o feminino e para o plural. Então, senhor, senhora. E o plural, né? Senhores, senhoras, tá? Então, inclui-se aí as flexões de gênero e de plural, né? Voltando aqui. É vedado na comunicação com agentes públicos federais o uso das seguintes formas de tratamento, ainda que abreviados. Então, como ele fala aqui que a gente vai usar apenas o senhor, né? Apenas o senhor. Então, ele está eliminando tudo isso daqui, tá? O decreto está eliminando tudo isso daqui. Vossa Excelência ou Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Doutor, Ilustre ou Ilustríssimo, Digno ou Digníssimo e Respeitável.
tá bom? Tudo isso aqui deixa de ser utilizado, lembrando, no âmbito do Executivo Federal. No caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, pessoal? Voltando aqui, no caso, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, continua se utilizando, né, outros pronomes de tratamento, né, que são considerados adequados. Por quê? Porque essa regra do uso do senhor, ela se aplica apenas ao Executivo Federal. O STF, ele faz parte do Judiciário. Então, tem que lembrar sempre que se aplica apenas ao Executivo, tá bom? E aí, botando na tela aqui, resumindo, né, toda essa celeuma, exclui-se, né, todos esses pronomes de tratamento aqui e se usa apenas o senhor e suas variações. Então, basicamente, é essa grande modificação que esse decreto traz, tá bom? E aí, continuando aqui. O agente público federal que exigir o uso dos pronomes de tratamento de que trata o caput, né, mediante invocação de normas especiais referentes ao cargo ou carreira, deverá tratar o interlocutor do mesmo modo. Ou seja, o que ele está falando aqui é de reciprocidade, né? Ou seja, a gente falou, né, anteriormente que existem casos excepcionais, né, em que existe um regramento ali específico daquele órgão em que se estabelece um outro pronome de tratamento. Então, se essa pessoa desse órgão exigir ser tratada por esse pronome de tratamento diferenciado, ela também tem que tratar o seu interlocutor com esse pronome de tratamento, tá bom? É a regra da reciprocidade, beleza? Se estiver dizendo lá, ó, tem que me chamar aqui de ilustríssimo, então também me chama de ilustríssimo, tá bom? Essa é a regra. E no parágrafo 2º, é vedado negar a realização de ato administrativo ou admoestar o interlocutor nos autos do expediente, caso haja erro na forma de tratamento empregada. Ou seja, para evitar aquele problema, pessoal, do servidor público, do agente público, se negar a atender alguma demanda, ou de uma certa forma maltratar, né, ou criticar um outro servidor público, pelo fato dele não ter utilizado o pronome de tratamento adequado, tá? Então, acaba com esse tipo de problemática dentro das relações, então, no âmbito do Executivo Federal, tá bom? Continuando aqui, o endereçamento das comunicações dirigidas a agentes públicos federais não conterá pronome de tratamento ou nome do agente público, tá? Então, elimina-se das comunicações dirigidas, né, aos agentes internamente ali, o seu nome ou o seu pronome de tratamento, tá bom? Poderão constar o pronome de tratamento na forma deste decreto e o nome do destinatário nas hipóteses de. Então, ele fala aqui em regra, tá? A regra aqui. A regra é que não conterá. Mas aí a gente tem a exceção, certo? Qual que é a exceção? A mera indicação do cargo ou da função e do setor da administração ser suficiente para a identificação do destinatário, né? Então, nesse caso, isso poderá constar, né? Quando a mera identificação do cargo ou da função e do setor da administração for insuficiente, tá? For insuficiente para a identificação do destinatário. Então, quando ficar dúvida, né? Pô, colocando aqui só indicação de cargo, não dá para saber bem para onde que ele deve ser direcionado esse documento. Então, nesse caso, aí sim, pode colocar um nome com pronome de tratamento. Ou quando a correspondência for dirigida à pessoa de agente público específico, né? Então, aquele documento não está sendo direcionado a um setor, né? E sim a uma pessoa específica. Aí sim, utiliza um nome com um pronome de tratamento, nesse caso sempre o senhor, tá? E aí aqui, pessoal, uma prática, né, bem breve. Esse decreto realmente é bem curtinho, tá? Tem pouca coisa para a gente estudar aqui. E eu trouxe uma questãozinha para a gente praticar. A redação oficial sofreu alteração a partir do decreto 9.758, de 11 de abril de 2019.